Boa noite a todos. Eu vou pedir que agora relaxem em suas cadeiras, que fechem seus olhos levemente, elevem o pensamento ao alto. Vamos sentir essa energia positiva que a espiritualidade amiga está derramando sobre cada um de nós. Que esta energia ela nos fortaleça, nos dê ânimo, que com ela possamos enfrentar nossas dificuldades do dia a dia, sabendo que essas dificuldades, elas nos fazem avançar para uma maturidade, para uma resignação, para um entendimento. Que nesta noite possamos abrir nossa mente, nosso coração, para os ensinamentos que vamos ouvir. Que possamos colocá-los na prática do dia a dia da nossa vida, para crescermos moral, espiritualmente. E ainda vamos agradecer por tudo que nós temos, mas principalmente porque despertamos todos os dias e quando despertamos, ganhamos uma nova oportunidade para sermos melhores e é para isso que aqui estamos. Muito obrigado. Senhor, fica conosco hoje e sempre e que assim seja. Irmãs, irmãos, boa noite. É uma alegria poder estar com vocês aqui de novo. E rogo aos benfeitores espirituais que nos amparam nessa nossa atividade, que propiciem a cada um de nós o entendimento de tudo aquilo que nós conversarmos aqui nessa noite, a fim de que possamos praticar no nosso dia a dia. Hoje a nossa conversa é voltada a um tema que aparentemente parece bem técnico e voltado a pessoas que têm aptidões especiais, mas o tema que nós trazemos hoje é voltado a todos nós, sem restrição alguma, sem exceção alguma. Nós vamos conversar sobre um pouquinho sobre o Livro dos Médiuns e falar também sobre as suas funções, sobre os seus pormenores, a fim de que possamos compreender a importância dessa obra a todos nós. Para nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos retornar a nossa memória aos primórdios da doutrina espírita, quando Kardec entrou em contato com a realidade do plano espiritual, convidado por amigos a visualizar, a visitar uma reunião de mesas girantes. Kardec, que era um cientista muito sério, muito comprometido com o seu ponto de vista e com os seus ideais, desde que teve contato com a história de que existiam esses fenômenos das mesas girantes, ele não viu, além daquilo ali, nada mais do que uma brincadeira. E sempre recusou-se a se fazer presente, porque ele tinha muito mais o que fazer. Contudo, com a insistência dos amigos, ele foi a uma residência onde a família faria essa reunião para que pudessem se comunicar com os seres que moviam a mesa. E Kardec, presenciando o fenômeno, diferentemente da grande maioria das pessoas, vendo com os próprios olhos, ouvindo, analisando, viu naquilo algo diferente. E deu-se conta que era impossível que uma mesa por si só pudesse responder perguntas. Visto que trata-se de um objeto inanimado, visto que mesmo por ação do magnetismo, que era a teoria que ele alimentava, que o movimento das mesas nada mais seria do que um efeito do magnetismo humano, nem por influência do magnetismo seria possível que as mesas respondessem perguntas. E ele começou a aprofundar o seu estudo. Deixou de lado a sua vida científica, ele era pedagogo,
conhecia muito do magnetismo, fazia parte de círculos científicos, deixou de lado essa vida e aprofundou-se de maneira intensa e em tempo integral ao estudo dos fenômenos que, com o passar do tempo, ele entendeu serem fenômenos gerados pelos espíritos. Sabemos nós, na história da doutrina espírita, que Kardec, utilizando-se de médiuns, pessoas que têm a possibilidade de ser instrumento dos espíritos, porque essas pessoas têm uma sensibilidade que lhes permite manter uma ligação com o plano extrafísico, com o plano espiritual. Mas devido à falta de conhecimento, à falta de prática, e também pela facilidade, Kardec utilizava-se do que a gente pode chamar de médiuns prontos. Pessoas com as quais os fenômenos aconteciam espontaneamente. E através dessas pessoas, que serviam de instrumentos para os espíritos que compunham a equipe do espírito de verdade, o espírito que coordenou o trabalho de direcionamento das instruções dos espíritos ao plano físico, Kardec organizou o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação espírita. Porém, o seu trabalho não parou. Kardec recebia uma infinidade de cartas que vinham das Américas, de toda a Europa, trazendo relatos de reuniões mediúnicas, onde os médiuns recebiam comunicações de uma infinidade de espíritos sobre uma infinidade de temas. E aquelas cartas chegavam a Paris, no endereço de Kardec, em um volume muito grande. Centenas de cartas diariamente. E através do seu próprio trabalho de investigação, através do questionamento que ele fazia aos espíritos, através da análise dessas cartas que chegavam a ele, trazendo relatos de comunicações que aconteciam em outros lugares, Kardec deu-se conta que a mediunidade, ou seja, essa faculdade que permite o contato com os espíritos, era muito mais ampla do que ele imaginava. E os espíritos codificadores ensinam-nos que a mediunidade, como está exposto em O Livro dos Médiuns, é uma faculdade que todos nós a possuímos, em graus maiores ou menores. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos a possibilidade de manter intercâmbio com o plano espiritual. Todos nós podemos ser influenciados pelos espíritos. Muitas vezes nós nos questionamos: será que existe um espírito que possa estar me acompanhando? Será que existe algum espírito que possa estar querendo me prejudicar? Será que existe algum espírito querendo me ajudar? Quando estudamos o Livro dos Espíritos e também o Livro dos Médiuns, nós notamos, pelos relatos que Kardec nos traz, de que nós vivemos envoltos em um mar de espíritos. Estamos rodeados por espíritos às centenas. E em virtude do nosso modo de ser, do nosso modo de agir, do nosso modo de pensar, é natural que estejamos acompanhados por espíritos afins àquilo que nós fazemos, àquilo que nós pensamos. Como nós fazemos aqui no plano físico com os nossos amigos. A gente tem amizade com quem a gente gosta, com quem é afim aos meus gostos, às minhas tendências, aquilo que eu faço. E espiritualmente acontece da mesma forma. Porém, é preciso que nós entendamos que, dependendo da companhia que está conosco, o resultado dessa companhia será diferente. Pode ser um bom resultado, como pode ser um resultado negativo, dependendo das escolhas que eu faço, dependendo do meu padrão vibratório, dependendo das minhas atitudes. Se eu faço coisas boas, eu atrairei à minha volta espíritos que gostam de coisas boas, espíritos que trabalham pelo bem. Se eu gosto de alimentar vícios,
Se eu gosto de fazer coisas negativas, eu vou atrair à minha volta espíritos que gostam disso. E são essas companhias que irão estar comigo. E aí, nesse ponto, a gente volta lá no primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos. Quando Kardec fez uma pergunta muito importante, ele perguntou assim: os espíritos podem nos influenciar? E a resposta que nos foi dada diz mais ou menos assim: que eles podem nos influenciar. Muitas vezes mais do que nós imaginamos, ao ponto de nos dirigir. Ou seja, muitas vezes nós agimos sob a influência dos espíritos, fazendo o que eles querem, imaginando que eu estou fazendo o que eu quero. Entendem a complexidade disso? E entendendo essa relação que temos com o plano espiritual, essa influência que pode existir na nossa vida, nós adentramos em um livro dos médiuns entendendo que, quando Kardec organiza este livro, ele não tinha por objetivo criar um manual de formação de médiuns. E ele já diz na introdução que não é esse o objetivo da obra. Ele diz assim lá na introdução, que quem imagina encontrar ali um manual prático de formação de médiuns, não vai encontrar. O objetivo principal de O Livro dos Médiuns é que cada um de nós aprendamos a conhecer a nós mesmos. O Livro dos Médiuns fala de todos nós. Porque quando encontramos esse livro e o estudamos, nós vamos nos identificar com muitos dos relatos, com muitas das informações que Kardec ali traz. Porque faz parte da nossa realidade. Porque faz parte da nossa vida. Kardec organizou a obra de forma a nos esclarecer, a fim de que conheçamos os mecanismos de comunicação, de interferência, de sintonia do plano extrafísico para com o plano físico. A fim de que possamos viver essa relação da maneira mais harmônica possível e possamos tirar proveito. E não sermos meramente marionetes, comandados por uma mente extrafísica que nos direciona ao seu bel prazer. Nós reencarnamos, meus amigos e minhas amigas, com o objetivo de desenvolver as nossas habilidades, as nossas qualidades, de aprimorarmos-nos moralmente, a fim de que evoluamos. Esse é o objetivo principal da nossa reencarnação. E a mediunidade é nos concedida, e a mediunidade aqui não é uma característica do corpo físico, e sim uma característica do espírito. A mediunidade nos é concedida para que, através da relação com o plano espiritual, nós possamos aurir forças, nós possamos ser motivados, nós possamos ser encorajados no enfrentamento dos desafios que nós enfrentamos diariamente. Essa é a teoria da melhor visão possível. Porque se não fosse a mediunidade, os nossos espíritos protetores, o nosso anjo de guarda não poderia influenciar, não poderia nos ajudar. Não teríamos contato com ele. Esse contato acontece por intermédio da faculdade que nós temos, da mediunidade. Mas em função das nossas imperfeições, dos vícios que nós alimentamos, dos erros que nós cometemos, é muito mais fácil que sintonizemos com espíritos afins aos erros que nós cometemos, às imperfeições que nós ainda temos. E essa sintonia permite que nós sejamos influenciados por espíritos que não querem ou não fazem questão nenhuma de evoluir, de se adiantar. E por isso, muitas vezes, nós desperdiçamos tempo e oportunidades da vida que Deus nos concede aqui no plano físico. E isso acontece de maneira muito intensa para quem não conhece a faculdade que tem, e a grande maioria das pessoas não sabe que tem a mediunidade. E não sabendo que tem a mediunidade, não consegue se defender
dessa influência extrafísica que existe presente com todos nós. Por isso, Kardec nos convida, nós convidamos a todos, que procuremos conhecer o Livro dos Médiuns, para que entendamos os mecanismos, a realidade desse intercâmbio que acontece conosco de maneira incessante, todos os instantes da nossa vida. Para que aprendamos a lidar com essas influências, para que aprendamos a nos defender, para que aprendamos a utilizá-las de maneira proveitosa à nossa vida e à vida das pessoas que vivem e convivem conosco. A obra é estruturada de uma maneira pedagógica muito eficiente. Kardec dividiu o livro em duas partes. Na primeira parte, ele trata, ou melhor dizendo, trabalha uma introdução. A primeira parte é intitulada de Noções Preliminares. Lembrando que o livro foi escrito lá em 1861. Bem no comecinho do processo de criação da doutrina espírita. Kardec começa falando da existência dos espíritos, de como eles interagem conosco. E depois, na segunda parte, Kardec adentra na parte prática, onde nós vamos iniciar o contato com a relação dos espíritos para conosco, falando sobre a faculdade mediúnica, falando sobre a forma de intercâmbio, falando sobre a obsessão, porque Kardec se deu conta que, sendo médiuns, nós somos sujeitos ao processo obsessivo pela sensibilidade que nós temos. Estudou ali os diferentes tipos de obsessão, as formas de nos protegermos contra ela, entender o porquê a obsessão acontece. Kardec fala sobre as dificuldades que a mediunidade pode trazer à nossa vida. Não que a mediunidade seja um problema, mas o não saber lidar com ela pode se tornar um problema para nós, em função daquela sintonia que nós falamos há minutos atrás. Quando eu escolho fazer uma sintonia inferior, eu estou convidando à minha volta espíritos inferiores. E espíritos inferiores trarão a mim sensações ruins, sensações negativas, que são decorrentes das energias e dos pensamentos que esses espíritos alimentam. Mas eles são meus convidados. Então eu preciso arcar com as consequências. Muita gente se questiona. Tem um espírito obsessor que está me perseguindo. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. O mal da história não é o espírito obsessor. Se tem alguém querendo me perseguir, é porque ele tem algo contra mim. Esse algo que ele tem contra mim, muitas vezes, é decorrente de um erro que eu cometi com ele no passado. Então o errado da história sou eu. Esse irmãozinho desencarnado está fazendo a coisa certa do jeito errado. Ele quer botar a justiça divina para funcionar, mas não está se dando conta do prejuízo que causa para si mesmo. Mas está querendo cobrar algo que para ele é justo. Algumas vezes um obsessor pode ser alguém, um familiar, alguém que a gente ama muito, mas que não sabe a maneira certa de ajudar e acaba trazendo dificuldades para a nossa vida. E às vezes a gente tem esse espírito à nossa volta e alguém nos diz, tu tem uma obsessão. E a gente pensa, mas esse espírito aí não vale nada. E é alguém que eu amo. Eu só não sei quem é. Nem todo obsessor é um espírito mau. É um espírito ignorante, que não sabe ainda o que está fazendo. A ideia é nos ajudar, mas não consegue. Porque não está bem ainda, porque não sabe lidar com a nova situação, porque não está preparado. Mas é possível que nós nos defendamos dessas situações difíceis, desses processos obsessivos que fazem parte da vida de todos nós, através de conhecimento, através da oração, através de sintonias diferentes, procurando elevar o nosso pensamento, as boas leituras, o estudo, as preces, e principalmente a nossa transformação moral. Porque se tem alguém que vem até nós
para nos cobrar uma dívida do passado e encontra em nós uma pessoa diferente, ele perde o motivo da cobrança, porque ele vê que nós somos outra pessoa, que nós não estamos mais prejudicando ninguém, que nós paramos de errar como errávamos no passado. Como dizia Chico Xavier, o bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte. O bem que nós fazemos será a nossa defesa perante toda e qualquer investida contra cada um de nós. Mas é preciso que nos esforcemos, a fim de que desenvolvamos em nós as habilidades e a moralidade indispensáveis a essa visão diferenciada de quem busca em nós uma cobrança, que pode perder o seu valor através do esforço íntimo de cada um de nós. E o Livro dos Médiuns vem nos ajudar nesse quesito, a fim de que possamos entender essa relação que existe de nós, no plano físico, para com os espíritos, no plano extrafísico. E para isso nós precisamos entender uma coisa muito importante, que Kardec deixa muito claro nas obras da codificação. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. E sendo nós espíritos, é natural que nos comuniquemos com os espíritos que estão simplesmente libertos do corpo. É da nossa natureza. E nós precisamos lembrar que é natural que eles estejam à nossa volta incessantemente. Uns querendo o nosso bem, outros tentando nos prejudicar, outros simplesmente fazendo companhia. Mas é algo que acontece para todos nós a todos os instantes. E por isso é importante que aprendamos a desenvolver essa relação da maneira mais harmônica possível. Nós somos médiuns. Precisamos entender essa realidade. Claro que nem todos nós seremos um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, escreveremos uma infinidade de livros e faremos aquelas palestras que são uma beleza de ver, que tocaremos o coração de todas as pessoas que chegam à nossa volta, que faremos a caridade de uma maneira intraduzível. Cada um de nós tem a sua missão, cada um de nós tem a sua mediunidade de acordo com as suas características e com as suas necessidades. E a mediunidade não é algo que nos é concedido agora. Não imaginemos assim, o Jefferson está lá no plano espiritual, e aí vem um espírito lá que coordena o processo reencarnatório e diz assim, Jefferson, nós vamos te dar aqui um chipzinho que nós vamos engatar aqui no teu corpo aqui, que tu vai ter a mediunidade. E daí tu faz o que tu quiser lá na Terra. Né? Tu tem que tentar fazer o bem, isso aqui é para te ajudar, tá aqui, vai lá e te vira. Não é assim que funciona. A mediunidade é uma aquisição que nós desenvolvemos há muito tempo. Vocês não imaginem que o Chico reencarnou e antes do Chico ser o Chico, ele não era ninguém. Ele era preparado a muitas e muitas reencarnações para que ele pudesse ter a mediunidade que ele teve nessa reencarnação que ele esteve conosco aqui. A mesma coisa de Divaldo Franco, a mesma coisa com cada um de nós. E não é algo que vai parar por aqui, não. Porque a mediunidade é uma característica do espírito. É algo que nos acompanha pela eternidade. E nós precisamos dessa mediunidade. Porque em função das dificuldades que nós enfrentamos diariamente aqui no plano físico, nós precisamos aurir forças para que não esmoreçamos nas nossas lutas. Deus sabe as dificuldades que nós enfrentamos. Deus sabe o quão difícil é estar reencarnado aqui no planeta Terra. Um ambiente hostil, onde existem dores, onde existem lágrimas, onde existem dificuldades de infinitos tons e variedades. Um lugar de dores, de dúvidas, de medos.
Porém, o objetivo de Deus para conosco não é nos trazer ao plano físico para sofrer, mas sim para aprender. Por isso, Deus nos concede essa faculdade que nos permite esse contato com o plano extrafísico desde os primórdios da humanidade. Para que, através do contato que nós podemos ter com o mundo espiritual, os seus espíritos benfeitores pudessem estar presentes conosco aqui, nos inspirando coragem, força, perseverança, dando-nos ideias para que pudéssemos criar novas invenções para facilitar a vida da humanidade, para que pudéssemos trazer aprimoramento em tudo na nossa vida, no cultivo de alimentos, na facilidade de transporte, nas tecnologias, em tudo. Nós somos inspirados incessantemente. Mas isso analisando no contexto positivo. E nós precisamos nos defender para o contexto negativo, a fim de que não nos prejudiquemos, a fim de que não percamos tempo, a fim de que aproveitemos a chance que Deus nos concede de estarmos aqui lutando e aprendendo. Existe um mundo extrafísico que nos envolve e que pode ser o repositório das forças para cada um de nós. E nós precisamos aprender a nos conectar com essas energias positivas que hão de nos dar a coragem, a força, para que sigamos no nosso processo de aprendizagem e de crescimento moral. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos a possibilidade do contato com os espíritos. Mas aprendamos a selecionar os espíritos que nós queremos à nossa volta. Kardec nos diz, em O Livro dos Médiuns, que a melhor e a mais eficiente forma de afastar a presença dos maus espíritos na nossa vida é atrair a presença dos bons. E para atrair a presença dos bons espíritos à nossa volta, é preciso que nos esforcemos na prática do bem, na conduta moral ilibada, na luta contra os vícios, contra os erros, na luta pela aquisição de virtudes. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita, o verdadeiro homem de bem, é aquele que é reconhecido pelo seu esforço em lutar contra as suas más tendências. E é esse esforço que nós devemos empreender. E assim nós estaremos atraindo à nossa volta bons espíritos que hão de nos fortalecer, nos incentivar, nos proteger, para que sigamos nas nossas lutas com fé e coragem, tendo a convicção de que os nossos esforços serão recompensados. Porque Deus conta com cada um de nós. Deus aguarda o nosso esforço para que nós avancemos gradativamente no processo evolutivo, que é algo natural a cada um de nós, mas é também uma obrigação. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de alcançarmos a perfeição relativa. A pressa é toda nossa, para que alcancemos o nosso objetivo. Mas o amparo divino jamais nos falta. E nós temos em O Livro dos Médiuns a obra que nos dará subsídios muito importantes para que aprendamos a conviver com essa relação de nós para com o plano espiritual, a fim de que possamos usufruir de todo o amparo, de toda a ajuda, de todas as bênçãos que os emissários de Deus têm a trazer a cada um de nós. Eu agradeço a atenção dos amigos e das amigas, agradeço aos benfeitores espirituais que nos acompanham nesses breves momentos e rogo que essas bênçãos possam nos amparar e nos proteger no decorrer dessa semana. Eu convido os nossos amigos aqui, trabalhadores da casa, para que se posicionem junto conosco, a fim de que façamos o nosso passe coletivo. Convido também os irmãos e as irmãs para que mantenhamos o nosso pensamento elevado, lembrando de Jesus com todo o carinho, com todo o amor que nós desenvolvemos por Ele.
E lembrando que ele nos disse que quando houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, dentre elas ele estaria, confiemos nessa presença do Cristo aqui junto conosco e felizes por essa presença, conversemos cada um de nós intimamente com ele, dizendo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado por todo o carinho, por todas as bênçãos que trazes a cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que nos envolva com as tuas bênçãos, a fim de que nos sintamos fortalecidos, motivados, protegidos, e assim sigamos lutando cada vez mais em busca da paz, em busca da fraternidade que nós tanto almejamos. Que o teu auxílio esteja conosco, nos amparando hoje e sempre. Pedimos também, Senhor, que as tuas bênçãos possam ser encaminhadas aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, a fim de que a paz e a harmonia estejam lá presentes. E que o teu amparo, Senhor, possa ser estendido a todos aqueles que nós lembramos nesse momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que o teu amor esteja com todos, hoje e sempre. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos e te pedimos que o teu amparo, que o teu amor nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.